Trabalhou, né? Perfeito. E está certo, irmão. Aquela coisa, eu não posso mudar a convicção do irmão. Não, isso não. Eu digo assim, mas a minha opinião, assim, que eu respeito o irmão do irmão. Quando você diz lá na Nea Graça, que foi muito legal, claro, mas meu irmão está aqui do lado, gostou muito, ficou muito impressionado. O trabalho foi muito bem feito, tal. Só acho que é temerário englobar, né, a lei, toda a lei, como abolida. Mas não foi aquela lei que fala abolida, porque em Cristo a lei foi abolida, acho que em Hebreus, não, é 2 Coríntios, né? A que é aquilo, então, se não é isso? Não, eu digo assim que... Não, quando fala que Jesus, a lei foi abolida. Ali está falando assim, não, quando fala assim, quer ver? Até hoje o mesmo véu está para se levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolida. Então, quando ele morreu, inclusive, a morte dele também foi uma forma de abolir a lei cerimonial, quando o véu se rasgou de cima a baixo. E a pedra do templo se fendeu. Então, não seria necessário mais sacrificar cordeiros, né, no dia a dia lá, né, o sacrifício, o dia da expiação, tudo aquilo foi, aquilo sim, na cruz, foi abolido, como diz lá em Colossenses também. Isso aí, aquela cédula que nos era contrária, isso foi abolido. Mas Paulo falou explicitamente dos 10 mandamentos. Se o mandamento da morte escrito com letras e pedras, porque o mandamento da condenação vem glória. Mas hoje essa mesma ele chamou lei, de morte aquela mesma lei, hoje está escrita na tábua do coração, exatamente, sem dúvida. Porque somos ministros do Novo Testamento, não da letra, porque a letra mata. Pela boca de dois. Porque se a própria lei tivesse abolida, aquela lei, a lei moral e tal, o católico não daria errado em adorar imagens ou colocar outros deuses lá, entendeu? É só um... Não, mas sem dúvida, aquilo ali, as adoradores... Nós aqui, acho que não tem nenhum adorador de imagens aqui. Não, quando o Criador falou para não adorar imagens, isso aí é uma coisa que é ele que não quer. A gente pode falar para João, para Chico, para Francisco, mas nós sabemos que ele não quer. Inclusive, não precisa ser para nós não inclusive adorar. A própria imagem de Jesus hoje, que o pessoal pinta aí com olhos verdes, cabelos bonitos, alguns até falam que eu sou parecido com ele. Quando o irmão falou da essência, da impressão, eu já pensei nisso, eu dei uma risadinha, o irmão percebeu. Eu tenho impressão, até aquilo lá é abominável. Até quando ele fala da essência, da impressão. Das igrejas protestantes, também isso é abominável ao Pai, né? As pessoas fazerem folhetinhos com aquele estereótipo, né? Sim. Entendeu? Eu tenho certeza que o Pai condena esse tipo de situação, né? Porque eu acho que, como o Natal, por exemplo, né? O Natal, ele deve ser comemorado, mas assim, quando ele nasce, no nosso coração, é o dia que ele nasceu no nosso coração. Isso não tem uma data especial, não é 25 de é muito pessoal. É o dia que você se converteu. Então ele nasceu no seu coração, entendeu? Isso seria uma forma de comemorar o Natal, entre aspas, né? Entendeu? É uma outra colocação de... É que essas comemorações não aparecem no Novo Testamento, né? Não, mas assim, o mais importante não é nascer. Não é ter nascido no dia 25 de... Fisicamente, não. Né? É ter nascido em cada coração, totalmente. Sem dúvida, é mais importante. Acho que o irmão lá atrás está sentindo a vontade. Quem quer? Faz favor, Miguel. Pessoal, abaixa o tom que a gente não está ouvindo ele. Repete, por favor. Ficou na cruz, encravando, né? Toda a lei de maldição que era contra nós, sob ordenanças. Então toda lei que é de ordenança, não pode estudar, que não pode, ele crucificou na cruz. Ele fala que nós fomos resgatados da lei para viver a liberdade em Cristo. Né? Ele bota como prisão. Quem vive pela lei será julgado pela lei. Que você quiser obedecer, você vai ser julgado pela lei. E ninguém quer ser julgado pela lei. Né? Outra coisa, amado, que ele fala que é muito importante, a lei foi dada por Moisés, e ele fala para o pessoal que confia muito em Moisés, né, de que a lei é Moisés, não adianta ser Moisés que trouxe. Não, mas ele fala... É a lei cerimonial da lei moral. Essa separação a gente percebe, mas não está explícita, né? A gente percebe sim, igual o irmão falou. Porque, nós vemos ali a divisão. Nós vemos na graça, a graça que o irmão fala que nós vemos e realmente está nas escrituras, é quando você não transgride, como assim o motorista que tem sua habilitação e obedece os mandamentos, as leis do trânsito. Enquanto ele está obedecendo, né, ele tem a carteira. Ele está na graça. A partir do momento que ele fere um dos uma infração lá, então ele torna-se maldito, né, perante a lei. Mas se tirar a carteira dele fora, o vereador fazer uma lei, não precisa mais de carteira do município. A lei, o que o Salvador fez, né? A lei é ele tirou a carteira. Agora continua na graça. Estou falando uma coisa conhecida, mas desconhecida. Porque pela lei, haverá um julgamento. Esse julgamento envolve a lei. Claro. Será que
ele vai ter que ter um parâmetro para nos julgar. Onde na lei não há pecado. Não há. Entendeu? Tem transgressão. Entendeu? Então tem várias. Mas é porque essa é a lei dele, a lei do amor ao próximo. Então, não, mas A lei dele desde o início que então tem a ver com o que mandamento tem antes. Entendeu? Da lei moral. Pessoal, é o seguinte. Aqui tem o e-mail do Rubens. Rubens@verdadeoculta.com.br. Então quem quiser se comunicar com o Rubens demora um pouquinho, mas ele chega lá. Eu leio, sim. São 70 mil e-mails. Mas ele consegue ler todos, ele responde e tal, né? Então, em breve, nós vamos fazer uma reunião maior, né? Vamos ver, porque faltou 30, 40 pessoas que quiseram vir e não puderam vir porque estava a lotação esgotada, e faltaram 8 pessoas hoje. Pagaram e não vieram. Né? Mas nós vamos mandar o DVD de alguma forma, né? Pelo menos, Sim, 20 reais que botaram. sem dúvida, está lá os dados, e-mail, tudo lá, tudo certinho. Então, para a próxima reunião, né, que nós vamos com assuntos diferentes, vamos tentar fazer uma pauta, né, Rubens? Sim. Tentar fazer uma coisa diferente. E vocês tentem trazer algum amigo, uma pessoa que não conhece, para ver como funciona. Nós vamos começar, vamos do início para o meio, do meio para o fim. Vamos tentar fazer algo diferente para que você traga um amigo, uma pessoa para ouvir e para que vocês também tenham esse discernimento para vocês passarem essa palavra para frente. Porque eu sei que é complicado, às vezes você quer proteger o seu amigo, seu pai, sua mãe. Tem um casal aqui, ó, que falou comigo que ele queria trazer o sogro, né? É você, né? E o sogro é da Igreja Mundial. Ele queria trazer de qualquer maneira, ele não conseguiu, né? Ele falou isso várias vezes para mim. Então, a gente, nessas oportunidades, a gente tragam, né? E a gente aqui vai tentar mostrar que, né, Rubens? Vai mostrar que existem formas para você chegar e passar essa informação. Eu sinto falta também, Silvio, de pastores, porque nas primeiras tinham pastores. E depois pastores nunca mais vieram. Não sei o que foi que escoou todo mundo. Mas. Proibida da armada. O cara não tinha armada. Olha, a Giovana e a Natália Salfina estão ocupadas lá, mas os pastores que vinham tinham que colaborar com o que a gente falava. Porque é o que está escrito. Então, os pastores que vinham, eu tive casos de pastores, mano. No Rio de Janeiro teve um, por exemplo, que eu não esqueço, que veio um rapaz que era militar, do Corpo de Bombeiros, me ligou muitos dias antes, querendo ir, eu mesmo organizei na época, e aí ele falou, porque eu vou levar meu pastor, o pastor da Batista. E sentou na cadeira bem assim, igual está aqui, o rapaz aqui, o pastor aqui, ficou bem próximo de mim. E eu falei, ainda bem que temos um pastor aqui que pode me ajudar nas questões de teologia da Bíblia que eu não conheço. Rapaz, o Criador que me criou e que eu temo, se eu temo alguma coisa, ele que o diabo eu não temo, hora nenhuma, entende? Ele sabe do que eu estou falando. O rapaz ficava olhando para a cara do pastor, esperando que o pastor ia me dar, na palavra, entre aspas, uma metáfora, um tapa, ia me dar uma bufetada na palavra. E o pastor pegava, eu ainda bem que tem o pastor aqui para me ajudar, pastor, isso assim, assim, assim. O pastor, quando não confirmava o que era, ele acrescentava. Tanto que quando foi uma fase que eu aprendi com o pastor na hora ao vivo, que quando fala do jejum em Isaías, ele falou também Zacarias, repete isso, irmão. E Zacarias ainda fala, não lembrai-vos do que disse o profeta anterior, abre e lê. Aí eu abri e li. Quando foi esse momento, foi o ápice. Porque o militar, o amigo dele, o pastor dele, a ovelha dele, que estava do lado, cara, fez assim, ó. A coisa mais incrível do mundo. E não é ele não, irmão, ele é um. A Gracinha, não sei se está lá atrás, lá vendo, mas tinha um pastor no outra reunião nossa, assim, do lado esquerdo assim, que ele levantou aqui e falou, tinha 3 congregações, então não tem mais, eu não vou mais voltar lá para reabrir. Eu reconheci que não dá certo, eu não vou reabrir. Ele falou, não dependo, não tem salário da igreja, não tem nada, eu não vou reabrir mais as 3 congregações. Mas esses são poucos, foram bastantes que compareciam, e na hora não tinha jeito. Lá na Bahia, quando eu fui lá, eu sempre visito o templo. Os irmãos vão me ver em templo, vão falar, esse irmão Rubem é maluco, porque eu visito o templo. E na Bahia eu fui num templo lá junto com a Cris, que nunca tinha entrado num templo. Ela nunca tinha ido num templo evangélico. Aí eu ouvi lá a palavra, aquela coisa toda, e ela toda hora queria levantar, não pode levantar aqui, você não pode falar. E ela veio, mas eles estão falando isso, vocês não sabem o que é aquilo? Eu falo, calma, aqui ninguém sabe, todo mundo diz amém, não é assim mesmo. Porque, rapaz, amada, foi a experiência mais estranha, não foi? Foi. Porque você está acostumado com tudo aquilo.
Mas se você nunca tiver visto aquilo e conhecer a Escritura como ela debulha a Escritura, a Cris, como ela conhece tudo assim praticamente, conhece muito que ela come isso, então ela vê aquelas coisas, ela não se continha. Mas é Elaine do lado dela agarrada nela e eu do outro. Não é assim, é assim mesmo. Isso aí é assim mesmo, eles sabem que é assim, mas é assim mesmo, eles dizem amém. Eles são tudo iludidos, elas são de lá horrorizadas. Mas eu quero dizer isso. Um rapaz que eu sempre chamo as pessoas para perguntar e deixo um DVD daquele que eu chamo de evangelismo, aquele DVD que pergunta as coisas, meia hora. Sempre eu deixo aquilo ali, eu saio deixando aquilo direto nas denominações. Vou para a porta do culto quando acaba, distribuo um por um, questiono o pastor se ele saiu. Outro dia eu fiquei esperando o pastor tanto tempo para perguntar uma coisa, que ele falou que os sacerdotes pegavam o que arrecadava em grão e vendia para transformar em dinheiro. E agora o pessoal, rapaz, foi dia 20 e pouco de dezembro, ele falou, a sua primícia de janeiro, você vai calcular quanto você vai ganhar por mês. Então você pega o primeiro dia e traz para mim dinheiro e me dá em dinheiro. Porque os profetas lá, os sacerdotes, transformavam a comida em dinheiro, vendia para fazer dinheiro. Então você não precisa vender, você vai me traz o dinheiro. Então eu quero esperar ele. Para poder conversar com ele, ele foi embora, mas estou dizendo que eu sempre distribuo um monte. E lá na Bahia, como eu faço isso, conversar com os irmãos, perguntar uma coisa ou outra, dizer assim, você viu que um dia já o pastor pregar sobre quem comprou Jesus? Eu perguntinha boba. Mas eles param para pensar, eu nunca vi, mas quem comprou Jesus mesmo? Aí o senhor tem quanto tempo de diácono? Eu tenho 3 anos, tem quanto tempo de igreja? 15? O senhor nunca ouviu falar de quem comprou Jesus? Entende? Então as pessoas estão pensando naquilo tudo. Aí nessa, um rapaz estava de vermelho, acho que era presbítero lá, que já conhecia, já tinha má fama de mim para ele. Ele veio me amigo, falando, não, vou trazer aqui o professor. O professor é um cara, acho que é professor não, mas aluno de teologia, pastor e cursando teologia lá no nível superior, para te conversar com você. Aí, rapaz, um pastor, primeiro que eu sou pequenininho, já não intimido ninguém. Mas o pastor, um rapaz novo ainda, de uns 30 e poucos anos, mas o bicho é grande, né? Eu pequenininho e o outro de vermelho aqui do lado dele, a mesma cena que aconteceu no Rio de Janeiro, nessa, que o pastor estava do lado e o discípulo dele do outro. Entende? Aí, só para resumir, esse pastor depois largou a Batista, ele era da Batista, foi lá e entregou o cargo lá na convenção e parou de ser pastor. Não, ele passou a ser pastor de verdade. Ele passou a pregar pela rua, pregar quem ele vê, pregar de verdade, não ficar no templo. Esse que estava com o irmão do lado. Mas resumindo, aí o rapaz da teologia veio conversar comigo, porque o de vermelho chamou, que eu não lembro o nome dele. Aí ele veio falar da teologia. O senhor eu perguntei, eu nunca ensino, eu só pergunto. Eu falei, o senhor